Desenvolvam suas mediunidades em casas sérias que estudam a essência da moral, da ética, da conduta, dos princípios de humanização. É o conselho que eu dou. Continue, menina. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui eu achei interessante, quem fez essa pergunta e a gente recolheu. Quais as mediunidades do futuro, já que as mesmas formas mediúnicas estão evoluindo? E quais sinais os sensitivos ou médiuns têm delas? Ou podem ter delas, né, no caso? Na verdade, não existe mediunidade do futuro. O que existe são pessoas insensíveis à sua própria sensibilidade. Tipo, elas são sensíveis à sua sensibilidade, taxando-as de mentor ou de obsessor. Tudo é mentor, tudo é obsessor. Tudo é mentor, tudo é obsessor. Porém, está havendo não um distanciamento, está havendo uma purificação sensorial um pouco sensível, mas já sensível a alguns. Então eu vou dar 4 mediunidades que sempre existiram, desde o começo das mediunidades. Psicometria, telementação, médium radiostésico, e o que era antigamente que vocês chamam de médio de efeito físico, são médios hoje que nós podemos chamar de telecinese. Só que quando fala de telecinese, não é mover o objeto, não há essa necessidade. Seriam médiums de regeneramento celular. Isto começou a reencarnar esses médiums agora, na década de 95, 1995 para cá. Muitos nem sabem que tem essa mediunidade ainda. Provavelmente já com 50, quase 60 anos que vão começar. Por quê? Porque é algo que precisa ser muito bulinado e trabalhado na ciência ética, não ritualística. Na prática moral, não na prática mística. Na conduta educada, não no conteúdo cultural absorvido, mas da liberdade de ser aforreada, apenas por ser o que se é, em paz. Por isso que eu falei agora que não acontece ainda a identificativa dessas 4 e outras modalidades que não são propriamente mediúnicas. Por exemplo, aqui no Brasil, o que vocês chamam de telementação, transmentação ou psicometria é mediunidade. Em países antigos da Europa é paranormalidade. Qual dos lugares estão certos e errados? A CIA, o FBI, a Segunda Guerra e outros assim, vamos dizer, até não só a guerra, mas instituições, ainda se utiliza processos anímicos de paranormalidade ou, aqui no Brasil, chamaria-se mediúnico. Será que tudo é obsessor? Será que tudo é misticismo? Ou será que tudo é espírito impuro e baixo espiritismo? Você entende onde eu quero chegar, menina? Então, os processos medianímicos estão muito mais apurados do que os processos puramente mediúnicos. Vocês estão recebendo mais atributos da alma e estão passando atribulações sensoriais porque os vossos egos são apegados à matéria, mas não a matéria que utiliza, que degasta e se gasta. Não, a matéria do rancor, a matéria da mentira, a matéria do desleixo, a matéria do ódio, a matéria da vingança, a matéria da mágoa, tudo isso é matéria. Isso atrapalha as vossas sensibilidades e as suas antenas sensórias. De dentro para dentro. Imagina de dentro para fora. A deturbação e a conturbação e a dificuldade que os vossos mentores têm de agremiar em vossos pensamentos ideias mais aprausíveis.
e mais acessíveis à massa do coletivo que precisa de um Cristo fraterno. Não de um Deus religioso punitivo ou doutrinário exclusivo ou espiritual elitizado. Não. Rosa, que tipo de atribulações sensoriais você observa nos médiuns? As duas principais extremamente negativas, carência e ansiedade. São atribulações psicoanímicas sensoriais viciosas. É um animismo vicioso a carência. Você sabia que a carência e a ansiedade, para mim, e no grupo de pombogiras que eu trabalho, onde nós tratamos disso, é uma doença anímica, mas não profunda na alma e no espírito, mas é nas bordas dos apegos, das carências insensíveis do teu ego. Como eu posso identificar uma carência insensível do meu ego? Submissão, posse e apego. Como eu posso identificar uma submissão, uma carência e uma ansiedade hipersensível do meu grau de consciência? Controle. Aquela pessoa que tem a mania de querer controlar tudo e todos. É uma espécie de posse também, mas eu vou ser mais profunda. Já me vem a palavra pelo psiquismo do seu Edson. Vitimismo é uma doença psicoanímica conturbada. Não é mediúnica propriamente. Pessimismo está escrevendo, menina? Estou falando bem devagar para você escrever. Tá sempre, Rosa, escrevendo. Então, vitimismo, pessimismo, e vou dar mais uma no campo do que vocês chamam de consciência. E o que vocês chamam de antipatia. Não com o outro, mas com seu próprio modo de nutrir a tua verdade e realidade de ser. Tipo, desconhecimento. O que vocês chamam aqui como encarnados de insensibilidade, nós chamamos de antipatia com o que se nutre. É falta de amor. Você tem empatia possessiva e submissa com o outro, então não é uma empatia, é uma doença, é uma carência e ansiedade. E vocês chamam de empatia. Quando é para vocês, vocês têm uma antipatia, que é um desleixo, que é uma fragilidade, que é uma frieza e é uma angústia eufórica que lhe prende num senso de insensibilização para consigo só. Aonde você bota normas para se amar, regras para se gostar, formas, modos e maneiras para se respeitar. Isso é antipatia. É o que vocês chamam de pessoas toxicamente Maria vai com as outras. A maioria, conveniente. Conveniência. Facínoras. Quase sempre são aquelas que são as julgadoras, as punitivas, as invejosas, as vaidosas, as luxirentas. Aí vem os 7 pecados capitais que vocês tão bem conhecem ou desconhecem. É um estudo interessante sobre a mediunidade e sensibilidade que nós estamos dando, né? Pega quem quer. Quem não quiser, continua como está. Tá gravado aí. Continue, menina. Ok, vamos para a próxima pergunta. Essa aí que você deu pra gente foi um tesourinho, hein? Dá pra gente aprofundar mais depois aí, só nesse aspecto das atribulações sensoriais. Gostei, obrigada, Rosa. Vamos para a 8ª. O que é mais importante para ser o que a espiritualidade espera dos médiuns conscientes e com tais modalidades?
supra-paranormais? Lucidez. Lucidez, menina, só isso. A lucidez, ela vai doar ao médium hombridade, ela vai instigar no médium caráter, ela vai ungir o médium com princípios mediante a espiritualidade que ele diz seguir. E vai dar-nos a nós uma coisa que é essencial, o desapego. Pior coisa que tem é você vir no médium, e hoje a maioria é fanático. Um bando de carente, ansioso. E mesmo assim nós viemos fazer o quê? Rosa, você está reclamando? Reclamar não, eu estou falando a realidade. Aí é uma carência, vem já de fontes originais, né? E começa muito cedo. Por isso mesmo, menina, vocês têm que incorporar a lucidez do teu ânimo, do teu processo anímico, da sua alma, do teu ânimos, da tua essência. Quando você incorporar isso, você vai dizer que você não é fraco. Você pode ser momentaneamente frágil, fraco não. E que você é capaz. Só que o que acontece? As pessoas buscam a espiritualidade se tendam já fracassadas. E o fracasso é antes do fato, do ato, do instinto de ir e do consenso inspirativo de progredir. As criaturas querem tudo nas mãos, tudo na base da barganha, da base da influência do bem e do mal, da conveniência do certo e errado, mediante a palmatória, né? Da razão e do caos. É assim que a coisa está andando. Não é crítica, é o que é. Então, o que é o certo? É servir. Cristo já disse isso há mais de 2000 anos. Mas até para a palavra servir para alguns é escravidão. A palavra servir não é doação, é despertamento. A essência da palavra, não a língua, não a linguística, mas a essência da palavra, servir, é se receber, é despertar, é conceber, é aceber-se. Francisco de Assis já diz isso, é dando que se recebe. Porque quem serve se acha. Quem doa se acolhe. Quem ajuda se auxilia. Não é porque está fazendo a caridade para o outro, mas é porque está iluminando, clareando a solidariedade na sua essência. E a solidariedade é a influência da compaixão ativa, fluida, alegre, contente, em Deus, em amor por dentro de cada um. Este triunfo da vida sobre a morte, mesmo na carne, que há de morrer, abre aspas, fisicamente, mediante a ideologia de alguns, pouquíssimos têm coragem para se escolher em silêncio. Menos ainda em silêncio tem a hombridade de desenvolver, além das suas doutrinas e filosofias, mas só com o caráter do seu exemplo. Que fique bem registrado aqui que nós temos profundo respeito à filosofia dos espíritos, irmãos, de qualquer doutrina e participantes de qualquer filorreligião espiritual do planeta Terra. Da mesma forma que muitos podem não comungar com o meu modo de ser, mediante a arquetipia que eu utilizo, podem ter certeza. Eu comungo com o respeito que eu tenho por todos vós outros, sejam encarnados, medianeiros, sejam desencarnados, mentores e até irmãos, que aqui vocês chamam de obsessores. Está registrado? Tendo isso claro, eu só quero pincelar uma coisa. É um pensamento meu, não é uma ordem, é uma escolha.
Desejar o bem é medicamento. Se querer melhor é o tratamento. Fazer o bem é a leitura da bula. Cada um vai ler a bula e a sua receita, mediante o timbre da sua voz e a rítmica da sua consciência. Não devemos pular esse tema de casa. Não tem como colar a carteira do outro. Só tem que fazer a reforma íntima. A cura, crendo você ou não, não é como você lê a bula, não é como você sai para fora, mas é como você envasculha os seus afazeres para dentro. Por isso que nós vemos pessoas que nunca leram o Evangelho, mas a escrita viva das suas ações, mediante as suas atitudes, é Cristo, materializado no sol da terra. E muitas das vezes são pessoas que não são muito bem vistas, porque são incorruptíveis, não se corrompem pela conveniência, não se distraem pelas más influências e não descambam ao declínio facínora, falsário, da moeda do orgulho, da vaidade e do egoísmo, que os apegos e os aforismos da angustiante carência e da sufocante ansiedade impõem no coração aqueles que cristalizam e petrificam o seu ritmo lento de se amar. Guardem isso. E por último, eu vim hoje nas egrégoras de Lisa, dando o nome de Rosa Caveira, mas eu acho que vocês notaram uma leve diferença. Nós não nos preocupamos se é a Rosa ou não é, mas eu me alegro como venusiana, vim nessa egrégora em si, trazendo para vocês este recado. O reiki, o jorei, ou qualquer outra forma de imposição de mãos, é o influenciar da vida, no gravitar da essência de Deus, que ultrapassa o imaginário do certo e do errado, e em turbilhonamento, como uma grande espiral, cria no âmago e no ínfamo das células, na nucleula, quase como uma nova, que amanhã ou depois pode germinar para fora como uma grande constelação. Talvez uns entendem, outros não. É assim que Deus vos vê a todos nós, e é assim que Deus nos tem, sua cópia perfeita. Agora, cabe a cada um a sua obra nutrida. Por isso que a religião tem o seu préstimo, sim. Nós não falamos mal de religião de ninguém, nem de crença, nem de doutrina, nem de disciplina. Agora, seria interessante, e assim vos é, aquele que pratica a caridade, naturalizar o seu amor interior com legítima bondade, com gosto, com apreço, com interesse e com endereço fixo de não mais condicionar este afeto nutrido, este carinho, essa dociez, essa ternura. Aí vocês vão ver que a gratidão é o sentimento que eterniza todos os outros dentro da nossa estrutura física, me colocando em primeira pessoa, e dentro da fluidez do nosso espírito, saindo pelo sorriso do olhar, pelo suspiro distraído, pelo déjà vu que encanta, pelo senso de apaziguação. Isso é Deus. Se você quer chamar de religião, de crença, de espiritualidade, dê o apelido que pro eterno tudo passa, menos ele, menos o amor, menos Deus, menos as vossas essências em paz. Saudações é a nossa mensagem para vocês.